Fala galera, hoje no Resumindo Filmes, eu vou explicar sobre um filme de ação e fantasia, chamado Liga dos Deuses, onde os Guerreiros da Luz lutam contra o exército de um rei controlado por um espírito demoníaco. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. O filme começa com uma breve explicação sobre o início do mundo, e a ganância dos seres humanos em dominar a Terra, o que deu origem a diversas guerras. Em seguida, o narrador fala que aqueles que não se tornam o Guardião da Luz foram consumidos pela escuridão, enquanto somos introduzidos ao palácio do rei Zhou em Shen. No quarto imperial, Dadi, a concubina preferida do rei, está deitada na cama. Um oficial invade o aposento chamando pela majestade, o que faz a mulher se levantar e usar sua cauda monstruosa para devorá-lo. Zhou então senta no colchão e sorri para a mulher. No deserto, há um transporte de metal em alta velocidade, onde os guerreiros de Zeki se preparam para invadir Shen. Lei, um órfão da tribo Alada, fala para o capitão Difa que estavam próximos. Por isso, o homem explica que a missão deles era resgatar o ancião da tribo invisível. Nesse instante, outro guerreiro fala dos boatos do que o rei Zhou era controlado por Dadi, o espírito da raposa de 9 caudas. Em seguida, o capitão adverte que Lei evite usar o seu poder, pois Dadi poderia sentir a sua presença. A porta então é aberta e o mago Zhang aparece. Um guarda tenta atacá-lo, mas ele rapidamente entorta a lâmina da espada. Difa pede desculpas ao mestre, ele desentorta a espada do oficial e usa magia para mostrar que o rei Zhou se deixou ser possuído por um dragão negro, para dominar o mundo quando ainda era criança. Por isso, Zhang explica que Dadi não é a maior ameaça, mas sim o dragão, já que se os 3 sóis convergirem, ele poderia descer à terra. O capitão pergunta o que isso tinha a ver com o ancião, e Zhang fala que ele é o único que sabe como matar o dragão. Daí a importância da missão ser bem sucedida. O mestre então sai do veículo e monta em seu pássaro gigante. De volta ao palácio, há um festival acontecendo no grande salão. Os guerreiros chegam silenciosamente aos arredores da cidade, e entram por um túnel de esgoto até a prisão imperial. Logo, eles se separam para cobrir o perímetro, enquanto Dadi desce ao encontro do rei no salão. Ao sentar ao lado de Zhou, a mulher manda trazerem o prisioneiro. Uma entrada subterrânea se abre e o ancião aparece preso numa âncora. Enquanto isso, os rebeldes de Zeki estão observando a troca de turnos dos guardas imperiais. Lei sente a presença de outros prisioneiros da tribo invisível, por isso avança para libertá-los. Logo, vários guardas aparecem em seu caminho, mas Lei luta sozinho contra todos. Após derrotá-los, Lei chega nas celas, o resto do grupo se aproxima e Difa ordena que libertem os prisioneiros. No salão, o rei pergunta o que aquele homem estava fazendo ali. Dadi explica que o ancião poderia ser uma ameaça graças aos olhos que podiam ver o futuro. Zhou então se levanta e desce até o prisioneiro. Enquanto isso, os rebeldes não conseguem abrir a cela dos prisioneiros por conta de uma magia negra. Lei então manifesta seus poderes elétricos, segura na barra de metal e a destrói. Isso faz as asas do pai de Lei brilharem, chamando a atenção do general Shen Gongban. De volta ao rei, ele pergunta ao ancião sobre seu futuro, e o senhor lhe mostra uma visão em que ele seria desintegrado. Jiao dá as costas para o velho, que fala para o rei que ele iria perecer. Indignado, o rei se nega a acreditar. Dadi começa a manipular Zhou, e assim ele ordena que arranque os olhos do senhor. De volta às celas, o capitão fala que retirem as crianças do palácio, mas alguns guerreiros são atingidos por flechas, e os demais formam uma barreira com os escudos. Enquanto isso, 2 soldados se aproximam para arrancar os olhos do ancião, mas o tempo é congelado, e Jian chega no salão em seu pássaro. Zhou confronta a ousadia dele em aparecer ali, e Dadi se liberta da paralisia. Nesse instante, as crianças da tribo invisível usam seus poderes para teletransportar todos aos esgotos. Os guerreiros pegam seus escudos e formam um barco junto das espadas. Assim, as crianças começam a descer, mas o general Shen Gongban surge montado em seu leopardo para persegui-los. Continuando no salão, Jiang e Zhou seguem discutindo, enquanto Dadi usa suas caudas para se aproximar do mago. Zhou tenta atacar Jiang, mas ele o congela. Nesse instante, as caudas de Dadi aparecem atrás do velho e ele começa a evitá-las. Só que a mulher ainda prende Jiang no meio das caudas e rapidamente o enfeitiça com uma maldição de envelhecimento reverso. Isso faz o tempo voltar ao normal, e ao notar o que Dadi estava fazendo, o ancião retira um dos olhos e joga para cima. Só assim, Dadi se distrai e Jiang consegue se libertar. Nos esgotos, o grupo segue fugindo do general, mas logo Shen Gongban avança para cima de Lei e Difa dá um chute derrubando o leopardo. Depois, o general ordena que fechem os portões, mas o barco das crianças ainda consegue passar. Lei então eletrocuta os guardas e após passar pelo portão, causa um desmoronamento para impedir que o general siga. Uma vez seguros, Difa guia as crianças para a direção da saída, e depois retorna correndo com Lei à procura do ancião. Isso leva os dois até o salão principal. Dadi tenta atacar Jiang, mas Lei usa seus raios para retardá-la. Enquanto isso, Zhou declara que iria destruir Zeki, mas Difa não se intimida com a ameaça do rei. Lei então detém seu ataque e Dadi tenta acertá-lo, mas Jiang salva o rapaz. O ancião distrai a mulher manifestando seus poderes oculares. O pássaro gigante chega, e os 3 homens pulam na criatura. Logo o ancião é desintegrado, mas o seu
seu olho começa a flutuar. Por isso, Jiang lhe pega antes de Dadi e foge do local. Os três voam até Ziki, e o comandante Ji Chang vê ele se aproximando, e os portões da cidade se abrem. Depois, vemos Jiang esperar o pôr do sol no observatório. Ele usa um feitiço com o olho do ancião para descobrir como derrotar o dragão negro. Mas logo, ele sente dificuldades em executar a magia e se torna mais jovem, pois usar energia vital acelerava a maldição de envelhecimento reverso de Dadi. Ainda assim, ele consegue executar o feitiço e a espada de luz surge, sendo essa a arma que poderia matar o dragão. No palácio, Dadi pega outro olho do ancião e descobre a mesma coisa que os guerreiros de Ziki. Por isso, ele fala para o general seu plano de impedir que peguem a espada. De volta a Ziki, o rei fala que a espada era poderosa, mas que somente um herói conhecido como o Dragão Dourado poderia usá-la sem ser destruído. Jiang fala que guerreiros de bom coração eram capazes de usar a arma. O rei fica inseguro em apostar tudo em uma espada, mas Jiang encerra a magia e alerta que eles não tinham escolha. Em seguida, vemos Lei no alto da muralha tentando voar. Ele se concentra, pula e as asas dele até se mexem nas costas, mas ao lembrar de seu pai sendo morto, Lei perde a concentração e cai. Depois, Lei vai até um templo se encontrar com Jiang, que lhe dá um navegador para achar a espada de luz. Após uma breve conversa, Lei aceita a missão de encontrá-la. Nesse instante, um ovo estranho sai da fonte da vida. Jiang usa magia para chocar o ovo e o pequeno Nasa surge. O mestre fala para Lei que o menino seria seu companheiro na jornada, mas logo, a criança faz travessuras pelo templo e foge à procura dos seus chakrans. Lei cogita eletrocutá-lo, só que Jiang impede. Depois, aponta para o poço novamente e manda o rapaz levar 3 bolsas na jornada. Assim, o rapaz deixa Ziki, enquanto o general Shen Gongbao monta um automato. Logo, ele coloca a tiara na cabeça da marionete e ela se anima. O homem então manda a garota encontrar Lei e ela concorda sem hesitação. Nos dias seguintes, Lei caminha pelo deserto sem rumo, até se questionar se estava indo na direção certa. Nesse instante, a primeira das bolsas abre e uma planta começa a conversar com Lei, até exalar um odor mágico para atrair Nasa. Logo, Lei vê o garoto pedindo ajuda enterrado até a cabeça, por isso o ajuda a sair. Nasa então dá um tapa no rapaz, agarra a planta e se solta. Isso leva Lei e o garoto a brigar, mas uma centopeia do deserto aparece, atraída pelo odor da planta. A criatura começa a perseguir Nasa agarrado com a planta. Depois o garoto joga ela para Lei e a centopeia muda o alvo. Lei então retorna a dar a planta para Nasa, e enquanto o monstro abre a boca para engolir o garoto, Lei acerta suas espadas na criatura e a eletrocuta. Uma vez livres do monstro, Nasa consegue roubar outros dos sacos de Lei, mas quando o abre, nota que é o pequeno príncipe dragão. Enquanto conversam, entendemos que Nasa destruiu o palácio Merfolk e foi responsável por interromper o processo de crescimento do príncipe. Logo, o pequeno lança um gás no rosto de Nasa, que cai desmaiado e se transforma em um homem, enquanto a planta explica que sem os chakrans, Nasa mudava de aparência constantemente. Mais tarde, Nasa desperta amarrado pela planta e pede que o liberte. Lei então vai até Nasa, tira a planta dele e o guerreiro tenta sair antes de conversarem, mas o rapaz lhe explica que poderia ajudá-lo a encontrar os chakrans. Por isso, Nasa e Lei fazem um acordo para se ajudarem. Assim, eles andam até uma região cheia de pilares de pedra, no meio de uma névoa, e são transportados para um grande palácio localizado no deserto. Ao entrarem no local, os dois vão até um senhor que está manipulando a areia com magia. Lei explica o motivo da visita, mas o homem lhe manda calar a boca. Ele então transforma a areia em um tesouro de ouro, e Nasa tenta roubá-lo, mas o ancião lhe ataca domando a terra. Nasa então se arma com seus anéis alfas e luta com o velho até ser jogado para longe. Ao ver o tesouro de bobeira, Nasa lhe pega, mas logo o artefato fica em chamas. Depois, os três se chocam no ar usando seus poderes e retornam aos pilares no meio da névoa. Nesse instante, o Senhor Rabugento se transforma em Yang Jin, um guerreiro lendário com 3 olhos. O homem pergunta por que Jian estava o ajudando, e Lei explica que precisava dele para a batalha que estava para ocorrer em Ziki, contra o dragão negro. Ele tenta recusar o convite, mas a planta aparece e fala para Yang Jian que Dadi havia o aprisionado ali por décadas, por isso ele não podia se omitir. O guerreiro decide ajudar. Lei lhe entrega o último saco e Skyhowler, o cão celestial, aparece. Yang Jian então parte para outra direção, a fim de encontrar sua armadura dourada, enquanto os outros cercam os navegadores para se orientarem. A planta então menciona que eles deveriam encontrar o barco Porta, um artefato capaz de levar as pessoas a qualquer lugar. Assim, os dois seguem até um porto. Enquanto busca pelo barco Porta, Lei encontra várias crianças e uma jovem brincando com borboletas brilhantes. Lei se sente atraído pela garota, só que logo as borboletas param de brilhar, mas Lei usa seu poder para torná-las brilhantes novamente. A garota se aproxima de Lei, se apresenta como borboleta azul e pede que lhe mostre como fazia aquilo. Assim que ele encosta numa borboleta nas mãos dela, a tiara assimila as memórias do rapaz. Em seguida, a garota envia as informações para o general Leopardo, que ordena que ela continue seguindo Lei. Em outro
local, a planta sai do bolso de Lei e o guia até a senhorita Tai, a proprietária do barco Porta. Ao chegar na tenda, a mulher coloca pétalas num caldeirão à frente de Lei, que sem notar, o feitiço entra num sonho onde Tai conversa com o Jiang jovem sobre o barco. Jiang então sorri para a mulher e promete que retornaria assim que pudesse. Logo a mulher se vira para Lei, o chamando de Jiang. O rapaz tenta explicar que não era o velho, e Tai se enfurece por ter feito ela esperar décadas. Antes que ela encoste em Lei, a planta acorda o rapaz do sonho e rapidamente pega o artefato. No mesmo instante que a borboleta azul chega na tenda e faz Tai despertar. A mulher então pega a planta e Lei usa seus raios, mas ela os absorve e devolve para o rapaz. Isso lança Lei e a garota para fora da tenda, mas a jovem ainda consegue pegar o barco de alguma maneira. Dessa forma, os dois saem correndo, passam por Naza e mandam ele fugir. Ao ver Tai atacando, ele se apressa em acompanhá-los até o mar. A borboleta azul então joga o objeto na água e um grande barco surge. Após entrarem, a planta explica que o barco era guiado pela mente, por isso, Naza se concentra e ele começa a se mover sozinho. Já em um local mais calmo, a garota questiona para onde o barco estava indo, e a planta menciona que isso dependia da mente que estivesse prevalecendo. Nesse instante, o príncipe dragão menciona que quer ir para casa, mas Naza confronta a criança. A borboleta azul se aproxima de Naza e fala da espada de luz. Ele fica desconfiado sobre a origem da garota e ameaça jogá-la na água, mas o príncipe dragão lança gás em Naza novamente, fazendo ele virar criança e cair no sono. Mais tarde, Lei pergunta como ela sabia da espada, e Borboleta menciona que leu as memórias dele. Depois fala que não controla as coisas que lembra ou esquece, pois isso era retirado dela involuntariamente. Assim que os dois decidem descansar, a garota vê o seu primeiro amanhecer e fica feliz, mas o general começa a tirar as memórias dela. No entanto, Lei usa seu poder para interromper o processo e deixa o general enfurecido. Depois, a garota desperta alegre por se lembrar de quem ele era. Se levanta com os braços abertos e agradece o rapaz pela ajuda. Ao anoitecer, o grupo está em águas agitadas. O pequeno príncipe dragão sai do saco e canta alegre por estar voltando para o palácio Merfolk. Ao sentir a presença do filho, o rei dragão ordena que um polvo gigante resgate o príncipe. De volta ao barco, Naza desperta e tenta estrangular o príncipe, mas o polvo rapidamente captura os dois. Lei cogita ajudar, mas a planta impede de perder tempo. E sem o príncipe, a mente de Lei enfim começa a guiar o barco, que sai da água e voa pelo céu. No reino Merfolk, Naza é levado até o palácio do rei dragão, que chega na presença do garoto irritado pelo que ele havia feito. Naza se liberta, o rei ordena que o capturem e o garoto pega seus anéis para atacar, mas eles também estão minúsculos. Os guerreiros riem do garoto, que mesmo assim usa os anéis para derrubar vários soldados. Logo alguns caranguejos capturam Naza e o rei tenta se aproximar, mas ele lhe derruba com a própria urina. Depois, os guerreiros se amontoam em cima de Naza para detê-lo, só que ele joga todos para longe liberando gases. Assim, Naza derrota novamente o exército do rei dragão, que suplica ao garoto para não destruir seu palácio novamente. Dessa forma, ele devolve a Naza seus chakrans, que são duas rodas de fogo. Após subir nelas, o garoto retorna à sua forma normal e devolve o pequeno príncipe ao seu pai antes de partir. De volta ao barco, Lei e a garota são levados até as ruínas da cidade flutuante. Lei recorda que aquele era seu antigo lar, antes da tribo alada ser destruída. Nesse instante, ele tem um rápido flashback da época em que tinha 6 anos de idade, e a cidade sofreu um ataque, sendo esse o motivo pelo qual nunca mais quis abrir as suas asas para voar. Lei então deduz onde a espada de luz estaria, e usa seus poderes para unir os destroços do pássaro solar. Isso liberta um raio no meio das rochas, que fazem a arma surgir no centro dos anéis flutuantes. Nesse instante, o general Shen Gongban chega com os navios flutuantes, e a garota revela que foi enviada pelos inimigos. Mesmo assim, Lei salva a garota antes dela cair. Depois usa raios para lançar uma rocha em um dos navios. Logo os guerreiros descem para as ruínas e seguem em direção da espada, mas não conseguem pegá-la devido aos anéis giratórios. Lei luta para tentar impedir que os inimigos alcancem a espada, mas se distrai ao ver um guerreiro perpassar os anéis, por isso o general o subjuga. No entanto, assim que o homem encosta na espada, ele é destruído. O general então puxa Lei para as lâminas, mas a borboleta azul pede que Shen Gongban não o mate. Assim, ela corre em direção da espada, ultrapassa os anéis e consegue pegá-la. Só que isso libera uma grande onda de choque. Os navios flutuantes são destruídos e o general começa a cair. Lei se apressa em alcançar a garota antes dela chegar no chão, e após os dois se agarrarem, o rapaz enfim liberta suas asas para voar. Assim, a garota pede que Lei lhe mostre o sol se pôr. Ele a leva até o alto das nuvens, mas ao olhar para a borboleta azul, nota que ela se transformou em madeira sem vida. Lei desce novamente as ruínas flutuantes, coloca o corpo da garota numa rocha e pega a espada para voltar à cidade de Ziki, enquanto vemos os 3 sóis convergindo. De volta ao palácio do rei Zhao, Daji ordena que as tropas avancem em direção à cidade de Ziki. Jing Chong e seu filho observam os navios flutuantes se aproximando, mas logo, Jiang usa o labirinto octagonal
octagonal para deter os inimigos. No entanto, algumas naves perpassam a defesa, e o comandante percebe que Jang tinha sido muito afetada pela maldição de envelhecimento reverso. Por isso, ele e seu filho Di-Fa se dividem para defenderem a cidade do ataque. No retorno para Ziki, Naza se aproxima de Lei pelo céu com as suas rodas de fogo. Depois eles encontram Yang Jian com um cão usando as armaduras de ouro. Continuando em Ziki, algumas naves perpassam a muralha. Vários guerreiros de Zhao invadem a capital e uma batalha entre os exércitos se inicia. Logo que o observatório é atacado, uma rocha gigante ameaça esmagar Jiang, mas o cão celestial lhe salva. Na batalha, Ji Chang acaba caindo no observatório com um guarda inimigo, mas antes de morrer, Lei o resgata. Ele então deixa o comandante num local seguro e entrega a espada. Enquanto isso, no meio dos escombros das naves, Dadi fala por telepatia com o general Shen Gongbaum, que clama ao espírito que não lhe deixe morrer. Por isso, ela o transforma num monstro de guerra gigante. De volta à cidade, os três guerreiros se aproximam de Jiang montado no cão, mas a maldição o transforma num garotinho antes que possa dialogar. Logo o general transformado no monstro chega na cidade. Skyhowler leva Jiang dali e os três avançam na direção do general, mas ficam em desvantagem contra os golpes violentos dele. Enquanto isso, Skyhowler deixa o pequeno Jiang e a planta no templo, mas uma das caudas de Dadi surge no local. De volta à batalha, Yang Jian prende a corrente do monstro no chão, e com a ajuda de Lei e Naza eles conseguem rompê-la. Nesse instante, a criatura vê o comandante com a espada de luz distraído, por isso joga um estilhaço na direção dele e perfura seu peito. Rapidamente, Ji Chang cai e seu filho se aproxima. O general entrega a espada para Di-Fa, e como último desejo, pede que ele a leve até a fonte da vida. Assim, os dois se despedem e o comandante morre, e Di-Fa se apressa indo para o templo, enquanto os três guerreiros tentam segurar o monstro ali. Di-Fa chega no local e a planta explica que Dadi havia capturado Jiang. Nesse instante, Yang Jiang faz uma rocha imensa cair sobre a criatura, e isso causa um desmoronamento, e todos caem dentro do templo. Logo os três sóis se alinham. O dragão negro começa a tomar o corpo do rei Zhao no palácio, e um raio de luz surge na fonte da vida. O general Shen Gongbaum se ergue para impedir Di-Fa, mas não antes dele mergulhar dentro do poço. A criatura então ameaça atacar os outros guerreiros, mas Di-Fa sai transformado no dragão dourado, e mata o monstro com apenas um corte, que o desintegra por completo. Dessa forma, encerramos o filme com Lei e Di-Fa se preparando para o contra-ataque ao Palácio do Dragão Negro. Lei sai voando em direção ao Palácio de Zhao, e a cidade começa a flutuar. Depois, vemos o dragão negro descer até a presença de Dadi no palácio. A mulher mostra ao rei Jiang revertido em um bebê indefeso. Ele então pega a criança nos braços e fala que governará o mundo e começa a dar uma risada maléfica, enquanto todo o seu exército se curva. O que você achou das batalhas de League of Gods? Me contem nos comentários. E se você curte animes, eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes, o Resumindo Animes. Eu vou deixar um card aqui e também no final desse vídeo para você dar uma conferida lá. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.